Instagram e agora estamos entrando no YouTube. Testando o áudio. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal SOS Sobriedade. Vamos lá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal SOS Sobriedade. Hoje dando início a uma série de episódios novos que a gente vai fazer aqui, né? Sobre os 12 passos da vida real. É uma ótima oportunidade essas lives para quem não conhece o programa de 12 passos conhecer, né? E ter também uma visão um pouco mais moderna, vamos dizer assim. Eu gosto sempre de frisar isso, né? Eu tento enxergar os 12 passos, né, com a cabeça de uma pessoa que vive em 2023 e não uma pessoa que vive em 1935, que foi quando 1938, né, quando foi publicado a primeira versão, acho que dos 12 passos, tá? Mas já vamos falar sobre isso. Então, para quem não sabe, né, para quem não conhece o canal, meu nome é Rodrigo Longo, sou conselheiro terapêutico, dependente de química e recuperação, há 11 anos em abstinência, e tenho o canal SOS Sobriedade no TikTok, no Instagram e no YouTube. Fazemos live domingos, quartas e quintas-feiras às 7 da noite. E agora a gente vai todo domingo, tá? Para não ficar repetitivo, eu vou fazer as lives dos 12 passos todo domingo. Então todo domingo a gente vai ter aí, eu acho que eu tenho programado mais ou menos, tá, gente? Pode mudar, uns 17 episódios para falar de tudo que eu gostaria de falar a respeito do programa dos 12 passos, tá? Então se você é novo no canal, se inscreva no YouTube, tá? Ative o sininho para receber os nossos conteúdos. Temos vídeo semana toda. Segue a gente no Instagram e no TikTok. Participe da nossa comunidade. No YouTube o link está na descrição do vídeo. E no TikTok e no Instagram o link está na bio. Você entrou na bio, vai aparecer um monte de link. Você clica em nossa comunidade. Dentro da nossa comunidade temos vários grupos de apoio para familiares e para dependentes em recuperação, grupos no WhatsApp e no Telegram, onde várias pessoas, tem muita gente lá, gente, tá cada vez maior os grupos, são 5, 6 grupos, todos lotados de gente, em recuperação, um ajudando o outro, é onde também eu divulgo as lives, divulgo os vídeos, divulgo tudo que eu tô fazendo. E se você quiser ajudar o nosso trabalho a crescer e ter acesso a conteúdos exclusivos, seja assinante da nossa Academia SOS, que é a nossa área de membros, tá? Lá tem muito programa, tem programa de prevenção da recaída, programas de recuperação, videoaulas, material de apoio para download, curso de programação neurolinguística aplicada a vícios e dependências. Tem uma série de coisas, é conteúdo toda semana. Se você quiser ser membro, pelo YouTube, o link está na descrição do vídeo ou fixado no chat. E o link no TikTok e no Instagram está na bio. Você entra na bio, primeiro link, Academia SOS, tá ok? Então a gente vai falar sobre os 12 passos da vida real. Esse foi uma sugestão de tema. Um dia a gente fez uma live aqui, eu pedi a sugestão para as pessoas aí, e alguém deu essa sugestão. E como para falar de passo, a gente pode falar numa live, mas para ser bem completo, a gente pode fazer várias lives, eu vou falar de várias coisas, porque o programa Os 12 Passos é uma literatura bastante abrangente, bastante rica, né? Então a gente pode aprender muita coisa com ela. Mas, como eu começando já, né, falar, eu sempre peço, né, é o que o programa defende também, né, muita mente aberta, né? Por que é importante mente aberta? Para que a gente consiga observar os 12 passos sobre a perspectiva, né, de uma pessoa que vive em 2023. Por que eu falo isso? Porque os 12 passos foi escrito em 1938. E tem coisas nos 12 passos que já estão defasadas. Isso quer dizer que o 12 Passos está velho e não funciona mais? Muito pelo contrário, ele ainda é muito atual. Porém, algumas coisas que foram escritas por pessoas que viviam em 1938, né? No meio da Segunda Guerra, certo? Então eles tinham uma visão a respeito da dependência, eles viviam uma realidade completamente diferente da que a gente vive hoje. Então tem tudo isso envolvido, a materialidade, né? A gente sempre tem que observar as coisas dentro da nossa realidade, dentro da nossa materialidade, né? Então, é por isso que eu gosto de falar de passos, mas com um olhar século XXI, tá? Então, muita mente aberta,
para você poder entender sobre isso. Então a gente pode... Os 12 passos, né? Hoje eu gostaria de falar um pouco, é claro, depois eu vou abrir para perguntas, então vocês podem fazer perguntas aí, que depois a gente vai responder, tá ok? Antes de começar os 12 passos, eu sempre gosto, né, de dividir os passos em três, é uma divisão didática que eu gosto de fazer, que foi como eu aprendi quando eu fiz o meu tratamento, né? Lá em 2007 o primeiro tratamento, depois em 2012 o segundo tratamento, certo? Existe uma divisão didática dos passos, né? Quem já assistiu minhas lives sobre o programa de passos sabe dessa divisão didática. Então eu vou fazer um teste aí, é uma avaliação, uma prova, vamos dizer assim. Quem acompanha o meu trabalho de assistir os passos aí, qual é a divisão que a gente faz dos passos aqui no SOS? Fala aí pra mim. Coloca aí nos comentários essa divisão. Você sabe qual é a divisão? Coloca aí se você sabe, né? E eu acho que essa divisão ela é muito boa e pedagógica para a gente entender os passos, certo? Então, falando já, a divisão, né? A gente pode dividir os passos em três etapas, vamos colocar assim, né? Do primeiro ao quinto, a gente chama de passos de posicionamento. Do sexto ao nono, isso não está nos livros de NA nem de AA, tá, gente? Isso não tá. Isso é uma releitura dos passos, certo? Como eu falei, é uma visão dos passos século XXI, tá? A segunda etapa dos passos, né, do sexto ao nono, são chamados de passos de ação. E do 10º ao 12º são chamados de passo de manutenção. Passos de manutenção. Então, guarde bem isso, né? Os passos eles podem ser divididos em três: os passos de posicionamento, os passos de ação e os passos de manutenção. Certo? Do primeiro ao quinto, por que eles se chamam passos de posicionamento? Vocês sabem? Os passos de posicionamento são os passos que vão te posicionar perante a sua realidade, perante o seu problema, né? Por que eu falo isso? Porque muitos dependentes químicos, mesmo no começo assim, mesmo reconhecendo que tem um problema, né? Eles não compreendem a dimensão do problema, tá? Eles ainda estão em negação. Porque muitas vezes a gente só acha que a negação ela só existe quando a pessoa nega o seu vício. Quando a pessoa fala assim, não, eu não sou alcoólatra, imagine. Não, eu não sou dependente, imagine. Isso é a negação principal. Mas, mesmo quando a pessoa reconhece ser um alcoólatra, ela pode ainda estar em negação. Tá? Como assim? Mesmo uma pessoa reconhecendo ter um problema de dependência, ela pode estar em negação? Sim, ela pode estar em negação para vários aspectos da sua dependência. Entendeu? Como assim? Ela pode negar que a dependência, a recuperação se trata de muito mais além do que apenas parar de usar. Ela pode negar uma série de comportamentos problemáticos que ela tem, que levam ela ao vício. Ela pode negar a manutenção. Por exemplo, assim, quando uma pessoa fica bem 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, dá uma melhoradinha, né? E começa a achar que está curado, que pode beber uma cervejinha, que já pode voltar à vida normal, ela ainda está em negação. Ela reconhece o problema, mas ainda nega a realidade e a dimensão do problema. Entendeu? Não caiu a ficha por completo. Né? Ela ainda acredita na possibilidade de voltar a ter aquela vida que ela tinha. Então ela ainda está em negação. Então os passos de posicionamento vão te colocar de frente com a sua realidade. Olha, o seu problema não é só droga, o seu problema não é só o álcool, o seu problema é comportamental. Esse é um posicionamento que a pessoa vai ter. Então a gente pode até falar assim, né, que o passo ele te posiciona de 3 maneiras. Te posiciona perante a sua dependência, perante a doença da dependência química e tudo que ela acarreta. Ela te posiciona, os passos te posicionam
perante ao seu poder superior. Depois, futuramente, a gente vai até falar sobre qual é o conceito de poder superior na visão do século XXI, não na visão lá de trás, né? E ela vai também te posicionar perante você mesmo. Então é um posicionamento perante a dependência, perante a doença, um posicionamento perante o poder superior e um posicionamento perante você mesmo. Qual que é o posicionamento perante você mesmo? Quando você começa a olhar, a confrontar os seus sentimentos, as suas emoções, os seus comportamentos, né? Quando você começa a olhar para a sua história e olha, não, eu errei aqui, esses comportamentos eu preciso mudar, essa minha relação com a minha esposa, com a minha família, a honestidade, a mentira, a manipulação. Quando eu começo a descobrir tudo que envolve a dependência química, a adicção, eu estou me posicionando, né? De uma maneira diferente que antes. Qual que era o meu posicionamento perante a doença? Antes dos passos, vamos dizer assim, antes de um despertar, que os 12 passos falam de despertar também. O meu posicionamento é assim: a vida é difícil, eu uso drogas, a culpa é do mundo, a culpa é da minha família, o mundo é injusto, as pessoas são ingratas, o mundo é uma droga, ninguém gosta de mim, eu sou vítima dos problemas da vida, eu uso droga por causa que a vida é difícil, eu uso droga por causa disso, eu uso droga porque minha mulher largou de mim, eu uso droga porque minha família age assim. Esse é meu posicionamento, né? Antes. Aí, no decorrer da vivência dos passos, né? Quando eu vou vivendo os passos e aprendendo, lembrando que o tema da live é os passos na vida real, né? Então eu estou tentando trazer para a vida real. À medida que eu vou frequentando o grupo, eu vou participando lá dos grupos lá da nossa comunidade que eu falei, né? E as pessoas vão falando, olha, é isso, não faça isso, faça isso. Olha, quando você faz isso, o padrinho seu vai te orientando. Eu vou despertando e eu vou me posicionando diferente, né? Não, ó, o meu problema não é só usar. O meu problema é ambiente, o meu problema é pessoas que usam. O meu problema é que toda vez que eu dou uma melhorada, eu me saboto e recaio. O meu problema é que toda vez que eu dou uma melhorada, eu acho que eu tô curado e vou usar. O meu problema é que toda vez que eu tenho um problema em casa, eu fico frustrado e vou usar. Então eu preciso aprender a lidar com frustração. O meu problema é que eu preciso melhorar meus hábitos, comer melhor, praticar esporte. O meu problema é que os meus gatilhos me levam à recaída. Quais esses gatilhos? Bom, toda vez que eu ouço uma música, toda vez que eu vou num bar. Então, perceba que todos esses levantamentos sobre a doença, essas descobertas, representa uma mudança de posicionamento perante o problema, perante... Talvez muitas pessoas também, através da recuperação, voltam para a igreja, voltam a praticar espiritualidade. Outras não têm religião e está tudo bem, né? Embora os passos sejam espirituais, mais para frente eu vou mostrar para você que até um ateu pode praticar os passos, né? Até uma pessoa que não acredita no sobrenatural dá para praticar e dá até para ter poder superior. Olha lá, fica a dúvida aí, como assim um ateu tem poder superior? Eu vou mostrar para vocês que é possível, tá? Certo? Eu vou mostrar para você que é possível uma pessoa que não tem uma fé, uma espiritualidade, uma crença religiosa, desenvolver uma relação com um poder superior, mais forte que ele, que ajude ele a se levantar. Agora eu esqueci o que eu estava falando, né? Mas tudo bem. Mas então, perceba que todas essas descobertas, né, vão te reposicionar perante o problema. E é esse reposicionamento que vai dar condição para que você passe para os passos de ação. Tá? Quais são os passos de ação? Do 6º ao 9º. Como o próprio nome diz, ação é os passos onde você vai ter condição o suficiente para mudar a sua realidade, agir. Não ficar só na teoria, não ficar só reclamando, não ficar só na autopiedade, não ficar só na sabotagem. Entendeu? É a hora que você tem condições melhores para agir. Só que você só pode agir depois que você se posicionar. Porque se você não se posiciona, você age errado. Se você tem um posicionamento, como eu falei, anterior, né? Por que muitas pessoas recaem? Né? Porque às vezes
ela ainda não tem uma consciência clara do que é o problema dela, né? Ela não desenvolveu esse posicionamento que eu tô falando. Ela ainda não sabe que ela tem que evitar as coisas, os comportamentos que ela tem que mudar. Então, ela começa a agir toda de maneira, às vezes, destrambelhada, vai fazendo na base do achismo que ela acha que é bom e vai cometendo erros nesse meio do caminho, né? Por quê? Porque ela não está mudando o seu posicionamento. Então, o posicionamento, né? Ele muda tudo na recuperação. Certo? Ele muda tudo na recuperação. Tá? Dependendo da maneira que como você está posicionado perante o seu problema, você vai ter uma compreensão da doença. Né? Tem um exemplo muito legal na internet que a gente vê que é uma imagem com um 6 pintado no chão. E de um lado, tem uma pessoa de cada lado. Uma está enxergando 6, a outra está enxergando 9. Por quê? Porque dependendo da posição que você tá, você enxerga 6. Dependendo da posição, você enxerga 9. Então você vê que o posicionamento muda a forma como você enxerga as coisas. Tá? Então se você se posiciona errado perante o problema, você vai desenvolver estratégias e ações erradas. Por exemplo, tem pessoas que no primeiro contato com a recuperação, pessoas que acham, né? Sem aprender nada, a pessoa acha que ela tem que enfrentar o vício de frente. Não, porque eu tenho que enfrentar de frente para mostrar que eu tenho opinião e sou forte. Primeiro, mostrar para quem? Né? Então, às vezes, a pessoa ela acredita que se ela enfrentar de frente o vício, ela vai ter sucesso. Aí depois que ela recai bastante, bate bastante cabeça, e ela pede ajuda daí, ela vai começar a descobrir, seja na terapia, seja nos grupos, que na verdade enfrentar o vício de frente é suicídio. Ela tem na verdade que se retirar. Ela tem na verdade que ter um pouco de humildade e dar um passo atrás. Eu não posso enfrentar, eu tenho que evitar lugares, eu tenho que evitar ambientes, eu tenho que evitar pessoas. Então você vê que a pessoa ela se posicionou de uma maneira diferente, né? Lembra? Então os fracassos dela, eu vi um comentário aqui, daqui a pouco eu falo aí do pessoal que está comentando. Os fracassos dela levaram ela a dar um passo atrás e se posicionar de uma maneira diferente perante a recuperação. Então esses são os passos de posicionamento, né? Depois a gente vai ter os passos de ação, certo? Os passos de ação, eles são do 6º ao 9º. O 6º e o 7º, né, eles falam de mudança comportamental, que é o que os passos chamam de defeito de caráter, que eu também particularmente já acho que é uma visão antiquada, embora seja muito rico para o nosso aprendizado, e depois eu vou falar, né, sobre o porquê que a gente não enxerga mais os defeitos de caráter como defeitos de caráter, né, que é um conceito já defasado, enfim. Mas isso nas próximas lives, então acompanhem, né? Mas enfim, eles vão falar de mudança, né? Agora que você se posicionou perante o problema, começa a fase das mudanças, certo? E depois a gente tem ainda um terceiro estágio, que é a fase da manutenção, certo? Que é a parte mais difícil e que muita gente recai por não entender que precisa disso. Por estarem posicionadas de uma maneira equivocada na recuperação, né? Por estarem mal posicionadas perante o seu problema, né? As pessoas muitas vezes acreditam que não precisam dessa continuidade, que o tratamento, né? Gente, guarda bem, o tratamento ele tem um tempo determinado para acabar, mas a recuperação não, certo? O seu tratamento não é para a vida inteira. O que é para a vida inteira é a recuperação, que é diferente, certo? Pense em qualquer doença, a doença é assim, entendeu? A doença ela tem um tempo, exceto as doenças incuráveis, o que não é o caso da dependência química, que é incurável, né? A gente fala, mas qualquer doença tem um período limitado, determinado o tratamento, certo? Só que cuidar da saúde não tem tempo determinado, você cuida da saúde todo dia. Então pensa, se você tem um problema de saúde, você tem uma pneumonia, certo?
O tratamento da pneumonia é por um tempo determinado. Você vai ficar aí, sei lá, 1 mês, 2 meses tratando da pneumonia. Só que cuidar da saúde não é 1 mês, 2 meses. Cuidar da saúde é todo dia, o resto da vida. Certo? Do mesmo jeito que o tratamento da dependência química. O tratamento da dependência química, ele tem um tempo determinado. Tá? Comunidade terapêutica de 6 a 9 meses. Depois você faz um acompanhamento pós-tratamento aí por 1 ano. Então vamos colocar aí 2 anos, né? Um tratamento, né? Mas a recuperação é pro resto da vida, porque recuperação não se trata de parar de usar. Recuperação se trata de cuidar da saúde para não voltar a usar. Do mesmo jeito que cuidar da saúde é para você não voltar mais a ter pneumonia, para você não voltar mais a ficar doente, para você evitar ficar doente. Então, do mesmo jeito que cuidar da saúde todo dia, recuperação é todo dia, porque recuperação não se trata de parar. O tratamento se trata de parar. Quando você faz um tratamento, você está fazendo para parar de usar. A recuperação ela tem que durar o resto da vida, porque a recuperação já não se trata mais de parar de usar, porque você já parou de usar, você já conseguiu isso. A recuperação é para você continuar o resto da vida sem usar. Para você cuidar da saúde mental, física, espiritual, emocional, para que você não volte mais a usar. Então se trata de saúde, cuidar da saúde, não se trata de parar. O tratamento é para parar. E tudo isso que eu estou falando, ele significa o quê? Um posicionamento. Esse entendimento que eu estou aqui tentando passar para vocês é um posicionamento meu perante o problema, perante a dependência, né? Então, a manutenção também faz parte do posicionamento, porque uma pessoa mal posicionada, ela pode entender que manutenção não precisa. Ah, toda vez eu faço a mesma coisa? Depende. Tem gente que é exatamente isso. A pessoa fala assim, tem que ficar ouvindo passo 10 anos na mesma coisa. Então, assim, se você está 3, 4 anos em recuperação e você escuta passos e acha que 3 anos escutando passo, você está ouvindo a mesma coisa, não é que você está ouvindo a mesma coisa. Talvez o seu pensamento em relação aos passos não evoluiu. Entendeu? Porque eu estudo passos há 11 anos. E para mim não é a mesma coisa. Porque eu estou em 2023. O primeiro contato que eu tive com o passo, eu estava em 2007. Entendeu? Em 2007 eu tinha uma cabeça. Quem me ensinou passo também tinha outra cabeça. E o tratamento também, a metodologia de tratamento na época era outra. Muito diferente de hoje. Então, o posicionamento que eu tinha perante a dependência química em 2007 é diferente do posicionamento que eu tenho hoje. Então, veja que os passos, embora tenham sido escritos em 1938, né? Até hoje ele é praticado, até hoje a gente estuda ele, e ele não se torna repetitivo se a sua mente se expande à medida que você vai amadurecendo como ser humano. Agora, se passa 3, 4, 5 anos e para você os passos é sempre a mesma coisa, talvez a minha cabeça é que é sempre a mesma coisa. A minha cabeça que não está progredindo, está evoluindo, está utilizando de uma filosofia antiga para poder expandir o pensamento, né? É o que eu falo, eu estudo passo desde 2007, estou há 11 anos em abstinência, mas faz 16 que eu estudo passo, né? E quando eu estudei passo, é o que eu estava falando. Eu entendi ainda defeito de caráter, tem uma série de coisas que hoje eu já falo, não, esse conceito já mudou, eu já evoluí. Eu já não entendo mais defeito de caráter como defeito de caráter, né? Eu tenho uma visão um pouco mais moderna, mais século XXI a respeito disso, né? Poder superior é a mesma coisa. Quando a primeira vez que eu aprendi sobre poder superior, eu vi a visão de poder superior como algo sobrenatural, como um Deus, como algo religioso, como algo espiritual. Hoje, eu já meio que tenho uma outra visão a respeito disso,
né? Então você vai evoluindo o seu posicionamento e a maneira de enxergar. Agora, se a gente para no tempo, a sensação que dá é que a gente está ouvindo sempre as mesmas coisas. Porque a gente realmente está ouvindo sempre as mesmas coisas. Só que quando a gente cresce como ser humano, as mesmas coisas que a gente ouve têm sentido diferente, dadas as circunstâncias que a gente está vivendo naquele momento. Entendeu? Então, por exemplo, os passos em 2007, como eu era solteiro, não tinha ninguém, eu tinha 27 anos, eles me ensinaram uma coisa. Certo? Hoje os passos me ensinam outra coisa, porque eu sou casado, eu tenho 42 anos. Então, os passos hoje me ajudam muito, né? Numa relação de casamento, por exemplo, numa vida dois, num senso de responsabilidade de que, olha, não é mais só minha vida, tem outra vida comigo, né? Então, há 16 anos atrás, o passo, ele me ensinava assim, é eu e Deus. Eu tenho que me recuperar e eu tenho que buscar as coisas para mim. Hoje, os passos já falam, não, a sua vida é você, sua esposa, sua família. Então, os passos, ele vem me trazer uma visão de que eu não me recupero só para mim, eu me recupero para as pessoas que convivem comigo. Então, tá vendo como é que à medida que a gente vai evoluindo na vida, os passos vão trazendo ensinamentos diferentes, né? Vão trazendo ensinamentos diferentes. Então, guardem essa divisão, né? Os passos eles podem ser divididos em três: posicionamento, ação e manutenção. Semana que vem eu vou começar a falar um pouco. Não vão embora que eu vou começar a responder pergunta, tá? Semana que vem eu vou começar a falar um pouco sobre. Deixa eu ver aqui. Sobre os primeiros passos, vou falar. Né? Vou falar os primeiros passos aí. Por que eu dividi em vários episódios? Porque eu não quero falar correndo, então eu vou falar um pouco do primeiro, do segundo, entendeu? Eu vou dar uma pincelada em todos, né? Vou dar uma pincelada em todos primeiro. E depois eu vou trazer alguns temas específicos relacionados a cada passo. Porque cada passo tem uma temática específica. Entendeu? Por exemplo, o primeiro passo ele fala das impotências, da perda do controle. O segundo passo fala das sanidades e do conceito de poder superior. Enfim, a gente vai falar de várias coisas no decorrer dessas lives. Todo domingo às 7 horas, tá? Não percam. E aí, o que vocês acharam dessa divisão dos passos? Né? Essa didática tem no livro A Jornada dos 12 Passos? Sim, tem. Essa é a abordagem mais, né? Essa é a Jornada dos 12 Passos. É um livro, é uma releitura dos passos feita pelo Pablo Kurlander, que é um psicólogo, né? E ele foi meu psicólogo nessa época. Então, a minha formação de passo veio dele, né? E veio desse livro, entendeu? Porque o autor desse livro foi meu psicólogo, nos dois tratamentos ainda, e depois ele veio a ser meu chefe, meu companheiro de trabalho e etc, né? É uma releitura, gente. Esse livro, A Jornada dos 12 Passos, ele é uma releitura dos passos, né? O que significa uma releitura? É exatamente isso. É você pegar uma obra antiga e fazer uma análise dentro da realidade que você vive hoje. Certo? Dentro da realidade que você vive hoje, século 21, 2023. Muita coisa mudou, né? Como eu falei, os passos foram escritos no meio da Segunda Guerra, né? Hoje a gente, apesar de a gente não estar em guerra, né? Mundial, por exemplo, temos acesso à internet, a comunicação é muito mais fácil. Então tem uma série de realidade diferente daquela época, né? Vamos lá. Vamos ler perguntas.
Perguntas, pessoal? Salva a live, por favor. Filhos dependentes do rei. A live fica salva, sim, fica disponível no Instagram depois, tá? E também no YouTube, se você pode assistir ela no YouTube. Qual foi o fator principal para a sua recuperação? Não existiu fator principal. É uma somatória de coisas, né? Eu não consigo achar um fator principal, né? Existe uma somatória de coisas, certo? Por exemplo, um tratamento, esse foi um fator principal. Primeiro, né? A humildade para pedir ajuda e reconhecer que sozinho não dá, entendeu? Esse foi um fator muito importante. Outro fator importante, fazer um tratamento decente, né? Não ficar... na verdade, não ficar, não. Parar de tentar resolver tudo sozinho, que eu também tentei muita coisa sozinho e só bati cabeça, né? Parar com isso. Outro fator, né? Concluir o tratamento, dar continuidade da recuperação aqui fora, ou seja, finalizar o tratamento, mas não finalizar a recuperação. Isso é importante. Eu tô em recuperação até hoje. Por que vocês acham que eu tô fazendo live aqui? Porque faz parte da minha recuperação. É meu trabalho? É meu trabalho. Né? Eu vivo disso? Vivo disso. Mas é uma... Como é que fala? É tipo assim, a gente trabalhar com uma coisa que ao mesmo tempo a gente depende disso para viver. Eu dependo disso para viver de dois sentidos. Eu dependo desse trabalho na internet para viver em dois sentidos. É o que paga minhas contas e é o que me mantém de pé. Entendeu? É o que faz eu pagar os boletos e ao mesmo tempo me mantém abstinente por 11 anos. Certo? O que mais? Fator principal. Reconhecer que você precisa de uma mudança significativa na sua vida, na maneira como você age, na maneira como você pensa, na maneira como você se comporta. Reconhecer que à medida que os anos de recuperação vai passando, você tem que ir trabalhando pontos que você considera importantes. Por exemplo, né? Em 2012 eu parei de beber e de usar substâncias. Depois, em 2015, eu comecei a passar por um processo de reeducação financeira. Eu entendi que eu precisava gastar melhor meu dinheiro. Em 2018, eu resolvi passar por uma reeducação alimentar e física. Eu entendi que eu precisava comer melhor, ser uma pessoa menos sedentária. Então, olha que escada evolutiva, né? Não foi tudo de uma vez. Foi aos poucos. Por isso que você também não precisa fazer tudo de uma vez. Tem que ser aos poucos, né? Todos esses fatores foram importantes. Aí, depois, em 2018, né, quando eu passei por um processo de melhorar a alimentação e o sedentarismo, eu parei de fumar. Eu entendi que eu tinha que parar de fumar, que daí foi outro vício que eu abandonei. Mas veja, foi 7 anos depois de eu abandonar o álcool e as drogas, né? Ficou o cigarro ainda para abandonar. Eu fumei por um bom tempo ainda. Como que eu faço se meu gatilho é dinheiro? Então, num primeiro momento, se você tem alguém de confiança para administrar dinheiro para você, eu acho que é uma boa ideia. Não ficar com dinheiro na mão, deixar para alguém, né? Deixar para alguém muitas vezes administrar, né? E aí, Longuinho, lembra de mim, Thiago? Fui graduado na turma da Nova Jornada. Boa noite, Thiago. Lembro sim, cara.
Seja bem-vindo à live aí. Um abraço aí. Prazer te ver aqui. Um grande abraço aí pro pessoal. Para quem não sabe, né? Eu aqui na minha região, principalmente na comunidade onde eu trabalhava e na minha cidade, as pessoas me chamam de Longuinho por causa do meu sobrenome, Rodrigo Longo, né? Então, o pessoal chama eu de Longuinho aí, por isso que chamou ali aí Longuinho, né? O que fazer para se livrar da abstinência do álcool? Então, existem algumas práticas, né? Por exemplo, você pode passar por um psiquiatra para tentar tomar algum medicamento para dar uma aliviada nos sintomas como ansiedade, depressão, né? Essas oscilações de humor, né? Você pode evitar ambientes com muito consumo de álcool, isso ajuda bastante. Evitar bares, né? Evitar tudo que te dá vontade de beber. Praticar os evites que a gente fala, né? Então, tomar remédio, praticar os evites. Se puder começar mudando um pouco a sua rotina, não sei se você é uma pessoa às vezes meio sedentária, né? Então, muda um pouco, começa a comer um pouco melhor, a praticar uma caminhada ou uma corrida, fazer um esporte, né, para dar uma mudada no ânimo, uma mudada na rotina, no estilo de vida. Você pode começar a fazer isso dentro das suas possibilidades e buscar ajuda terapêutica, né? Participar de um grupo de apoio, como o Alcoólicos Anônimos, por exemplo. Se você está na abstinência de álcool, procura o Alcoólicos Anônimos, né? Essas são práticas que todo mundo recomenda, certo? Rodrigo, arrumar um emprego em outra cidade pode ajudar a ficar limpo? Ajuda em algum aspecto, tá? Assim, eu acho que a mudança geográfica, ela é positiva quando há uma mudança comportamental, certo? Se você mudar, mas continuar sendo a mesma pessoa que não faz tratamento, quer fazer tudo sozinho, quer continuar do mesmo jeito, não vai adiantar nada você mudar de cidade. A mudança de cidade ela pode ajudar se você realmente buscar fazer um tratamento de verdade, né? Você muda de cidade, aí nessa outra cidade você não frequenta mais os lugares que te levam a recair, não anda mais com os amigos que te fazem recair, começa do zero, né? A frequentar ambientes melhores, aí num grupo, a fazer um tratamento, aí pode ajudar, entendeu? Mudar de lugar, mas continuando sendo a mesma pessoa, não adianta. Porque você é a mesma pessoa. É questão de tempo para você aprender o caminho da recaída de novo, entendeu? Eu sempre falo assim, né? Porque aconteceu comigo. Eu mudava de cidade. Eu ficava bem até conhecer o caminho da biqueira. Depois que eu conheci o caminho da biqueira, conheci o traficante, aí acabou. Entendeu? Eu ficava bem porque eu não conhecia nenhum ponto de venda. Entendeu? Não conhecia nada. A partir do momento que eu conhecesse, acabou. Aí naquela nova cidade estava eu recaído de novo, entendeu? Então, a mudança geográfica, ela deve vir juntamente com a mudança de comportamento. Contrave, pode ajudar a parar de beber? Olha, eu tava vendo aqui, né? Ele é composto de naltrexona e bupropiona. O naltrexona é um medicamento prescrito para parar de beber, entendeu? Então pode sim ajudar. Você tem que consultar o seu médico, tá? Eu optaria pelo naltrexona direto, né? Mas enfim, pode ajudar sim, a naltrexona e ibupropiona, né? Ansiolítico e um antagônico, um fármaco antagônico ao álcool, né? Que chama, o naltrexona.
Boa noite. Minha pergunta é fora do tema, mas como posso me especializar em dependência química sem condições de pagar um curso? Isso é possível? Sim, é possível. Dá uma olhada nesse site aqui que eu vou colocar aqui, ó. ISUP. Aqui você pode se inscrever, se tornar uma espécie de membro, tá? E ali às vezes é cheio de curso gratuito sobre a área, tá? Você pode buscar se capacitar ali, que sempre tem curso, certo? Rodrigo, é possível transferir a compulsão por drogas por compulsão em estudar? Sim, acontece muito. Como é o nome do site? ISUP. ISUP. Com dois S. ISUP. Certo? Vamos lá. Rodrigo, é possível transferir a compulsão por drogas para compulsão em estudar? Sim, é. É possível. Num primeiro momento, para a pessoa sair das drogas, supernatural e pode até ajudar. Porém, compulsão é compulsão. Uma hora pode fazer mal. Mas no começo, tá tranquilo. Entendeu? É bom se apegar em umas outras coisas. Mas é importante que depois, né, você vai largando a compulsão por estudar também e vai ampliando o seu repertório comportamental de tarefas e atividades, né? Rodrigo, você acredita que acompanhando suas lives SOS Sobriedade é suficiente para superar os lapsos uso de álcool? Não, eu não acredito, tá? Eu sou do pensamento assim, o que eu faço aqui vamos dizer assim, pense como um mecânico, por exemplo, entendeu? O mecânico, ele pode até orientar a pessoa a trocar o óleo do carro, né? Vamos dizer assim, ele vai falar assim, olha, troca o óleo do carro periodicamente, sempre que der lá as quilometragens, para não ter problema maior, né? Faça revisão periódica. Só que o mecânico ele não vai falar para você assim, ó, você faça a sua revisão. Ele vai falar, vá no mecânico, que é o profissional que entende. Não vai se meter a fazer a revisão você. A não ser, se você não é mecânico, não adianta. Então, o mecânico ele vai dar algumas orientações que você pode fazer por si só. Mas vai ter coisas que você vai ter que recorrer ao mecânico. O mecânico não vai falar assim, ó, de que quebrar a suspensão do seu carro, faça assim, ó, você mesmo troca lá na sua casa. Entendeu? Então, eu acredito que o meu trabalho aqui, as lives, tudo, elas servem para te dar várias informações que você pode fazer. Entendeu? Só que são informações genéricas. Por que são informações genéricas? Porque não tem como eu falar uma coisa muito individual, considerando que ó, tem 25 pessoas, 24 pessoas no TikTok, 11 pessoas no Instagram, 43 pessoas no YouTube. São mais de 70 pessoas assistindo minha live. Eu não conheço a vida individual de cada um. Eu não conheço o problema individual relacionado à substância de cada um. Como que eu posso falar individualmente para todas as pessoas? Não tem como. Então, o que eu faço são sugestões de práticas de recuperação que todo mundo faz. Mas a recuperação da dependência, ela tem a parte geral, só que tem a parte individual, as suas questões individuais, pessoais. E isso, só com tratamento você vai resolver. Entendeu? Você pode ver aqui, às vezes as pessoas fazem umas perguntas que eu falo assim, meu, não tem como responder. Isso é uma coisa que eu só poderia responder se eu conhecesse a sua história. Entendeu? Por quê? Porque não é uma pergunta que se responde com afirmações generalizadas. É uma pergunta que você tem que investigar a realidade da pessoa para poder dar uma resposta, ou às vezes nem a resposta, às vezes fazer um manejo com essa pessoa para que ela descubra o caminho que ela quer. Entendeu? Então,
Eu não acho suficiente só os meus conteúdos. Os meus conteúdos vamos dizer assim, é aquele empurrãozinho, né? É onde você vai vir buscar por onde começar. Entendeu? É onde você muitas vezes vai se engajar. É uma maneira de. Eu acho que os meus conteúdos. Por que é semanal e todo dia tem conteúdo, né? Ou live ou vídeo? Para que a pessoa todo dia lembre que ela está em recuperação. Então o canal é onde a gente se encontra para que a gente lembre que a gente está em recuperação todo dia. Mas para tratar, por exemplo, assim, por que você se comporta dessa maneira? Como a dependência química age na sua vida? Como você lida com as suas frustrações diárias, como é a sua realidade, como sair disso, como fazer isso, como fazer aquilo. Só um tratamento individual para te ajudar, entendeu? Assistindo seus vídeos, comecei a mudar meus pensamentos e buscar formas de me tratar. É isso aí, ó. Os vídeos eles servem para dar esse despertar, né? Para virar a chave da cabeça da pessoa. Ele não é o tratamento em si. Entendeu? Meu filho saiu da clínica há 5 dias. Ele está praticando o PPR. Legal aí, ó. Parabéns. A Academia SOS é a mesma coisa. Ela tem uma série de coisas lá. Tem um programa de prevenção completo. Você pode aplicar? Pode. Mas eu sempre falo, eu nunca dispenso, pelo menos por um tempo, tá, gente? Pelo menos aí por uns 6 meses, uma ajuda profissional. Ou até que você consiga minimamente parar de recair. Certo? Eu sempre sugiro o acompanhamento pessoal até com que a pessoa consiga se estabilizar na recuperação. Se a pessoa recai todo final de semana, se a pessoa recai uma vez por mês, não dá para ficar sem tratamento ainda. Entendeu? Então o tratamento só consegue com a ajuda profissional é o melhor caminho, eu acho. Existem pessoas que conseguem ter ajuda profissional? Sim, existem. Mas é a minoria, infelizmente. É isso que eu tô falando. Entendeu? Não é a regra. Tá? Rodrigo, por favor, fala mais sobre a abstinência. Quais são os primeiros sintomas no caso do uso de cocaína? Então, a cocaína, ela tem 3 fases de abstinência, que pode durar até 9 meses, tá? A fase de craving, a fase de abstinência e a fase da extinção. A fase de craving, que são as primeiras semanas, né, a vontade de usar é muito grande, tem ansiedade, inquietação, alguns períodos depressivos. A pessoa oscila entre ansiedade e depressão, né? E depois aí tem a fase de abstinência, que dura aí até 6 meses, às vezes. São sintomas mais leves de ansiedade, sintomas físicos mais leves, mas ainda tem muita fissura, vontade de usar. E depois de 6 meses, entra a fase de extinção. O que é a fase de extinção? Os sintomas vão amenizando, vão diminuindo, né? Qual profissional você acha mais adequado para ajudar na compulsão por drogas? Psicólogo, psiquiatra? Os dois. Um vai te dar medicamento, o outro vai te dar apoio emocional. Tá? Porque veja, a abstinência, a compulsão e a abstinência é uma somatória de sintomas físicos e psicológicos. Certo? Com relação a sintomas físicos, tanto sintoma físico e psicológico, tem uma parte que ajuda com medicamento, certo? E tem uma parte que ajuda psicológica, que é o profissional, terapeuta, psicólogo, entendeu? Mande conselho pro meu filho João. Qual conselho? Tô dando vários aqui. Nenhum desses tá bom? Janira, qual conselho? Ele já vai ter primeiro filho. Era substância verde e branca. Não entendi nada. Desculpa, não entendi nada. Boa noite, Rodrigo. Você sofreu com SAD? Sim, um tempo sim. Principalmente quando eu saí da comunidade, né? Que são sintomas tardios. E quando você sai da comunidade, né? Você entra em contato com o mundo aqui fora de novo, dá muita ansiedade, preocupação com o futuro, né?
se incluir na sociedade de novo, arrumar emprego. Então eu tive alguns sintomas tardios, sim. Por isso que a gente não pode abandonar o tratamento de uma hora para outra, né? Tem que ir aos poucos. Rodrigo, quais os dias e horários das suas lives? Domingo, quarta e quinta, às 7 da noite. Qual a forma mais prática para se livrar da recaída? Tratamento. Tratamento, prevenção da recaída. Sim, a recuperação é individual, mas podemos buscar ferramentas da experiência dos outros. Sim. Por isso que eu falo, a experiência dos outros serve para dar um norte para a gente e para que a gente modele o nosso comportamento aprendendo com o comportamento dos mais experientes que estão limpos. A gente vai modelando. Mas tem questões que são muito individuais. Entendeu? Por exemplo, eu tô com um problema no meu casamento. Isso interfere na minha recuperação? Interfere. Só que um problema no meu casamento, eu não vou resolver numa live da SOS, eu vou resolver na terapia. Entendeu? É isso que eu tô falando. Eu não vou resolver problema de casamento na live da SOS, na live de ninguém, entendeu? Eu vou ter que ir para uma terapia, porque é uma questão muito pessoal, muito individual. O que eu vou aprender aqui? Pô, os 12 passos, como começar uma recuperação, fazer prevenção da recaída, agir dessa maneira, não agir dessa maneira, evitar lugares, a gente sempre fala aqui, né? É isso, né? Você está em sobriedade há quanto tempo? 11 anos. Fiz 11 anos esse mês ainda, dia 17 de maio, agora que eu lembrei. Tinha esquecido. Dia 17 de maio eu completei 11 anos. Redondo. Eu sempre falava que 11 anos, né, mas eu tava arredondando. Eu completei 11 anos, porque eu não fico contando meses, entendeu? Então, às vezes eu falo assim, eu tô a recuperação há 11 anos, é porque eu tô a recuperação há 10 meses e 10, há 10 anos e 10 meses. Eu completei 11 anos mesmo no dia 17 de maio desse mês. Muito obrigado, você foi o meu motivador a parar de usar drogas. Eu acompanhava na época que você tirava dúvida dos exames toxicológicos e sempre lia as postagens. Hoje faz 3 anos livre. Evangelucas, obrigado aí pelo testemunho. Muito feliz em saber que eu fui pelo menos uma partezinha do seu processo. Parabéns. Só um minuto. Mais perguntas? Aí, ó, estamos com 47 mais 16, quase 80 pessoas na live. Isso é maravilhoso. Meu irmão está pela 9ª vez internado compulsoriamente. Você acha que adianta? Então, eu não. Primeiro assim, não dá para falar se adianta ou não sem conhecer seu irmão, o caso. Eu gosto sempre da possibilidade assim. Minha irmã. Bom, como terapeuta, como profissional, eu sempre sou obrigado a acreditar no ser humano, tá? É incoerente. Seria incoerente da minha parte falar de recuperação para vocês aqui e não acreditar numa pessoa só porque ela é a 9ª vez. Eu já tive em recuperação e contato com pessoas, não é desanimando, mas assim, com 60 internações. Isso é péssimo? Não, é sinal que a pessoa nunca desistiu. Ela está em recuperação, ela está tentando. Ela está tentando. Certo? As pessoas elas costumam entender que a recuperação só dá certo quando a pessoa não volta mais e nunca mais recai. Mas se a pessoa está na 9ª vez internado compulsoriamente, independente de ser a vontade dela ou não,
Entendeu? Pelo menos vocês estão fazendo alguma coisa, né? E assim, como é compulsoriamente, né? Provavelmente é involuntário, não compulsório, porque existem diferenças, né? Pelo menos a família também tem um descanso, porque a internação involuntária não é só para o indivíduo, é também para a família, para não desgastar a família. Então, se às vezes não funciona para ele, funciona para a família, né? Entendeu? Se não funciona para ele, pelo menos para vocês, funciona. Porque a internação involuntária às vezes é também por causa disso, porque a família está adoecendo e a família precisa cuidar da saúde. E às vezes a única uma maneira de cuidar da saúde da família é colocando essa pessoa involuntariamente numa instituição. Quando essa pessoa perdeu a capacidade de fazer as suas próprias escolhas, né? Quais são os principais pontos a serem observados pós-internação? Então, prevenção da recaída e manutenção. É isso que eu acho. Esses são os principais pontos. Nunca parar. Melhorar a qualidade de vida. Certo? Prevenção da recaída, manutenção e melhorar a qualidade de vida. Pense na recuperação como uma casa, né? Vamos dizer assim, quando eu entro num tratamento, a minha casa ela tá toda destruída, né? O dependente químico, ele tá todo destruído. Tá tudo destruído a casa. Eu vou ter que fazer uma reforma completa. Certo? O tratamento é essa reforma, que pode durar 9 meses, né? Quando termina essa reforma, que é quando termina o tratamento, significa que acabou? Não, eu posso fazer melhorias. Certo? Eu posso construir um quarto novo, eu posso cobrir minha garagem, eu posso embelezar meu jardim, colocar plantas novas, fazer um jardim para dar vida à minha casa. Eu posso pôr um ar-condicionado para ficar mais fresco. Então, não é só reforma, também tem melhoria. O tratamento é a reforma. A recuperação pós-tratamento são as melhorias. Não é só porque você reformou sua casa que ela precisa ser sempre do mesmo jeito. Ela pode ser melhor, pode ser mais confortável. Então eu vejo que o pós-internação é uma fase de recuperação em que primeiro eu preciso me estabelecer na rua e depois o foco da minha recuperação tem que ser em melhorias. Não ficar lutando para não usar. Lutar para não usar é no começo, é passado. Depois é pensar em melhorias, né? É normal seu filho sair da clínica e trabalhar em seguida? Por que não? Eu acho que tem que ser, né? A maioria das pessoas não querem parar, mas sim aprender a controlar o uso. Por isso recai. Sim, isso é um problema, né? Tem gente que não quer parar, quer controlar o uso, né? Nunca fico com vontade quando estou sem dinheiro, mas quando estou com dinheiro, automaticamente volto a usar. E depois fico em depressão. E droga, tem alguma coisa em comum? Então, na verdade, a maioria das pessoas dependentes, elas desenvolveram uma espécie de ancoragem com o dinheiro. É um gatilho. O dinheiro está associado ao uso. Então, toda vez que ela pega dinheiro na mão, aciona um gatilho mental. E esse gatilho vai promover fissuras. Então, muitas vezes, é por isso que a internação eu acho um bom tratamento, porque ele te priva disso, né? Você fica um tempo sem dinheiro, protegido num ambiente. Quando a pessoa se recupera na rua, ela tem que, às vezes, como eu falei para outra pessoa que fez essa pergunta aqui, ficar sem dinheiro por um tempo, né? Até que passe essa fissura, a abstinência. Como foi para você a mudança de local? Você usou desse artifício? Funcionou para você? Sim, eu usei desse artifício, mas como eu falei explicando para outro companheiro aqui, eu fiz isso depois de passar por uma mudança profunda de comportamento, que eu passei pelo tratamento. Porque assim, ó, eu passei 5 anos recaindo. Eu fiz um tratamento em 2007.
Depois eu recaí e fiquei 5 anos recaindo. Nesses 5 anos, eu fiquei alternando entre a minha cidade natal, que é Piraju, e São Paulo. Eu ia para São Paulo, arrumava um emprego, ganhava bem, recaía, voltava para Piraju. Ia para São Paulo, arrumava um emprego, ganhava bem. Então eu fazia essas mudanças, mas não funcionava. Por quê? Porque não houve mudança de mentalidade e comportamento. Quando eu fiz o tratamento, eu fiz uma mudança na minha vida, de mentalidade, de comportamento, de estilo de vida, de tudo isso. Aí, quando eu saí do tratamento, eu optei por viver na cidade onde eu fiz o tratamento. Que até hoje eu estou aqui. Por quê? Porque eu me sentia mais seguro, vinculado à comunidade onde eu fiz o tratamento. Eu falei, eu vou sair da comunidade, mas eu vou continuar fortemente engajado e vinculado à instituição. Como? Participando ativamente. Eu vou lá visitar os caras, eu vou lá no fim de semana dormir lá, jogar bola, pescar, jogar baralho, porque lá tinha as atividades de lazer fim de semana. Então, em fim de semana, em vez de eu ficar aqui pensando, eu vou na balada, é chato a vida sem balada, né? Eu ia pra comunidade, eu ficava lá, a gente ficava lá escutando música, jogando bola. Tinha o dia de visita da família, que era o terceiro domingo do mês, então tinha celebração, eu ia lá tocar violão. Então, fortemente vinculado. Então, para não fugir da pergunta, quando eu mudei da cidade, quando eu optei por morar aqui, eu fiz essa mudança geográfica, mas depois de ter passado por uma mudança de estilo de vida, de comportamento, entendeu? Senão não ia funcionar. Eu entendi que a mudança geográfica não ia funcionar. Teve que ter mudança de pessoa, né? Estou ali para 2 meses. Parabéns, Luiz Roberto. Muito bom. Boa noite, quero entrar no grupo de apoio. Como faço? É só você clicar, participe da nossa comunidade, tá? Pessoal, acho que já está estourando o meu tempo. Gostaria de agradecer muito a participação de todos aqui. Amigo, você viu minhas mensagens? Espera aí, vamos ver aqui. Meu gatilho é dinheiro, o que eu faço? Eu respondi. Moro de aluguel sozinho e preciso me sustentar. Então, é como eu falei. De duas, uma. Precisa talvez, né, fazer um acompanhamento para aprender a lidar com dinheiro, mesmo nas circunstâncias que você tá, ou arrumar uma pessoa de confiança para gerenciar seu dinheiro no começo, entendeu? Senão fica difícil, né? Sozinho, e ainda mais assim, ó, morando sozinho com dinheiro é uma grande armadilha, entendeu? É por isso que é uma pergunta muito individual. Eu não conheço a sua realidade. Por isso que eu falei. O que eu disse, que se você puder ficar sem dinheiro no começo, são baseadas em respostas genéricas. Só que daí o que acontece? Aí você responde, eu moro de aluguel e sozinho e preciso me sustentar. Essa é a individualidade que eu falo, que às vezes as explicações que a gente tem aqui não alcança todo mundo. Tá vendo? É uma peculiaridade. Às vezes o que acontece? A pessoa faz uma pergunta generalizada, só que quer uma resposta específica. Não tem como, gente. Então, se você, por exemplo, mora de aluguel e precisa se sustentar, o seu problema é dinheiro, você vai precisar arrumar um tratamento que te ensine de alguma maneira a gerenciar esse tratamento. Ou você vai ter que desenvolver uma estratégia em que você consiga não ficar sozinho. E daí vai ter que ter uma autodisciplina muito grande, um nível de honestidade muito grande. Porque nessas condições é muito fácil se sabotar. Entendeu? Você mora sozinho, você tem seu dinheiro, você pode se sabotar o tempo todo. Quando você tem alguém do seu lado puxando a sua orelha, a chance de você se sabotar pode diminuir, entendeu?
Pessoal, então é isso. Desculpe, tá estourando o meu tempo. Se eu não respondi outras perguntas, manda mensagem lá na nossa comunidade, faça pergunta para mim no WhatsApp, certo? Muito obrigado a todos e até quarta-feira na live às 7 da noite. Um abraço, até mais.